você que nos acompanha aí no culto online, no seu lar, onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. Te convidamos a adorar o Deus das nações, o Senhor de todas as coisas, aquele que foi, que é e sempre será. Que você possa entregar a tua vida em adoração nesta noite, e que você, em nome do Senhor Jesus, possa ser tocado pela palavra dele, pelas canções, pelas orações, para que assim possamos cultuar o nosso Deus, que é o único merecedor de todas as coisas. Seja engrandecido o Cordeiro de Deus. Amém? Se você quiser ficar em pé aqui na igreja para adorar o Senhor, fique à vontade. Adore o Senhor com o seu fôlego, com o seu corpo. Entregue-se em adoração e sacrifício nesta noite. Aleluia. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, mais uma vez. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Filho, o Cristo de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia. E nós te adoramos e te louvamos nessa noite. Santo é o Senhor das nossas vidas, aquele que é e que será e que sempre há de ser. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Espero encontrar a todos bem. Espero que os irmãos estejam tendo uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Nessa noite, nós iremos continuar o nosso estudo sobre os Salmos e iremos conversar um pouquinho sobre o Salmo 23. Esse salmo é um salmo que é um dos salmos mais conhecidos de toda a Escritura, um salmo que fala muito ao nosso coração, um salmo que nos é muito especial porque mexe com o nosso imaginário. Eu tenho certeza que você em algum momento já se colocou no lugar de uma ovelha, se imaginando nas mãos do nosso bom pastor, que é Jesus. Imagino que você, nos seus momentos de luta e aflição, provavelmente já se imaginou vivenciando as ricas pérolas do Salmo 23. E nós vamos conversar hoje especificamente sobre os versículos 1 e 2. Há muito que falar sobre esse salmo, um salmo que é atualíssimo para os nossos dias e cheio de preciosidades para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, em Tuas mãos entregamos esse momento tão especial. Consagramos a Ti, ó Deus querido, a Tua palavra que será pregada, e te suplicamos, ó Deus amado, fale ao nosso coração,
e nos transforme em imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. O versículo 1 e 2 do Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Em outra versão mais conhecida nós temos o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É muito interessante pensar que há versões que são mais fáceis para a nossa memorização, não é? Mas a mensagem desse salmo, independente da versão que você escolher, é a mesma. Deus se apresenta como nosso supremo pastor. E isso acarreta uma mensagem importantíssima, porque ele se apresenta como aquele que nos guarda. Ele se apresenta como aquele que provê. É interessante nós olharmos a figura do pastor e imaginarmos essas duas condições, essas duas situações que são decorrentes do pastoreio: proteção e sustento. O Senhor é o meu pastor. Ele se apresenta como o nosso supremo pastor. Isso, apesar de ser óbvio, muitas vezes nos passa despercebido, porque nós não vivemos como se ele fosse o nosso pastor. Nós vivemos muitas vezes como se o dinheiro fosse o nosso pastor. Nós vivemos muitas vezes como se o trabalho fosse o nosso pastor. Nós vivemos muitas vezes como se a nossa família fosse o nosso pastor. E nós muitas vezes nos esquecemos que, na verdade, essas coisas advêm do Senhor. Dinheiro, trabalho, família. Elas não são o centro. O Senhor é. E Ele se coloca como fonte de todo o sustento e segurança que nós precisamos ter. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente insegura em virtude do pecado que nos cerca. Não temos a segurança sequer que vamos voltar para casa. Nós sequer sabemos hoje em dia até que ponto estamos saudáveis. Mas, apesar dessa situação tão insegura que nós vivemos, nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor. É muito interessante a gente notar aqui também a figura que, por mais que nós tenhamos homens piedosos que nos pastoreiem, esses homens não constituem o supremo pastor. Aqui há um perigo, porque nós muitas vezes substituímos a nossa figura paterna em Deus por uma figura humana, um pastor. E esse pastor, ainda que uma pessoa formidável, ela é falha. E ela vai nos frustrar. Nem sempre, por melhor que ela seja, por mais piedoso que o seu pastor possa ser, ele não substitui o nosso supremo pastor, que é o nosso Deus. Há pessoas que, infelizmente, perderam esse referencial e olham para o homem e se esquecem de olhar para Deus. Ele sim é fiel, ele sim nunca nos desampara. Por isso que é importante a gente entender: o Senhor é o nosso pastor. Aqui também é um outro detalhe importantíssimo, que está no tempo verbal: é. Deus é presente. Não é que Deus era simplesmente, ou nem que Deus será no futuro. Deus é hoje. O texto de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele sempre é. É o mesmo. Nessa segurança nós podemos confiar, descansar que o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus hoje. E isso implica em tanta coisa. Isso nos traz segurança
nos traz paz, nos traz serenidade. Olhar para trás e lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus a quem eu e você servimos. O Senhor é o nosso pastor. E por Ele ser o nosso pastor, uma vez que a gente observa que Deus é aquele que nos sustenta, hoje, e lembrando dessas duas ações, segurança e sustento, eu me lembro que, em primeiro lugar, nada me faltará. Nada me faltará. É muito interessante que nós, muitas vezes, somos surpreendidos com a ação de Deus, nos provendo o nosso sustento. Às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho um emprego estável, eu não tenho condições de ter o alimento, mas de uma forma excepcional e única, o pão de cada dia nunca falta. Ora, meu filho, o próprio Jesus diz isso. Quando ele está falando sobre ansiedade no Novo Testamento, ele diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai Celestial sabe aquilo que você precisa. Ele sabe, porque Ele é o nosso pastor. Ele sabe o que a gente precisa. Você não precisa ficar ansioso, porque o seu pastor proverá aquilo que você precisa na hora certa. Ou seja, ser uma ovelha é um ato de dependência de Deus. Ser uma ovelha é um ato de renúncia ao nosso controle e submissão ao Supremo Pastor. Por isso podemos confiar e descansar que, uma vez que Deus é o nosso pastor, nada faltará. Ele me promete. E por isso agradecemos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus sabe tudo o que precisamos. Deus sabe do trabalho que você precisa. Deus sabe do alimento que você precisa. Deus sabe as contas que você tem que pagar. A casa que você tem que morar. A roupa que você tem que vestir. E eu te garanto, meu filho, Deus tem suprido e suprirá. E sempre suprirá. Então não tenha medo. Se Deus, porventura, permitir na sua soberania que você passe alguma dificuldade, que faça as coisas fugirem do seu controle, eu te desafio, meu filho, viva na dependência de Deus. E descanse nele. E confie nele. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor fiel. Ele não falha. Como eu disse, se o nosso pastor fosse simplesmente de homens, isso aqui poderia cair por terra, porque o ser humano é falho por natureza. Mas uma vez que o nosso supremo pastor é o nosso Deus, nós podemos confiar e descansar nele, porque Ele nos diz, porque a sua palavra nos diz isso. E nele não há mentira. Então, se ele me diz, eu preciso confiar. Percebe a riqueza dessa verdade que tantas vezes nos passa batido? Mas o texto segue, diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Você percebe a segunda característica do pastoreio aqui? A primeira a gente já falou que é o sustento. A segunda é a segurança. Em verdes pastagens ele me faz repousar. Eu não preciso temer o futuro, porque Deus sabe aquilo que eu preciso. E Ele há de me guiar, segura e tranquilamente, para onde Ele quiser que eu vá.
O problema é que muitas vezes nós não queremos seguir o caminho que Ele quer que sigamos. E aí, Ele tem que nos trazer de volta. Mas se nós vivermos uma vida de dependência dEle, Ele nos guiará mansamente e tranquilamente até os verdes pastos. Isso, mais uma vez, é importantíssimo nos dias de hoje. Por quê? Porque em tempos tão inseguros como os que nós vivemos, ter a segurança de que, ainda que a morte venha me afligir, eu estarei com meu Deus no paraíso. Meu filho, minha filha, isso nos traz paz. Isso nos traz paz. Não é o governo quem nos sustenta, nem nos guarda. Não é a nossa família e nem mesmo as nossas proteções, as nossas barreiras que nós colocamos ao nosso redor. Mas é o Senhor. Então para de viver uma vida ansiosa, meu filho. Quando a ansiedade bater a sua porta, lembre-se do Senhor. Quando a insegurança bater a sua porta, lembre-se do Senhor. Quando os temores da vida, e eles vão aparecer porque eles simplesmente brotam. Quando a gente liga a televisão no dia de manhã, a gente já fica assustado e fala, já aconteceu alguma coisa? Lembre-se do Senhor. É interessante que nós não andamos e não somos soltos para viver em meio ao caos. Mas nós estamos debaixo da graça e da proteção do nosso pastor. O Senhor é meu pastor. É uma verdade que precisa ser lembrada. Por Ele ser meu pastor, eu posso confiar e descansar que nada me faltará. Ele há de me prover tudo aquilo que eu preciso. Por Ele ser meu pastor, eu posso confiar e descansar que, ainda que a pior coisa que possa acontecer comigo, que é a minha morte, ainda que isso venha me afligir, eu estarei em paz porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele venceu a morte. E eu, pela fé, vencerei também. Ora, assim sendo, que mal pode me fazer o homem? Então, ainda que esse mundo arde em chamas e haja caos, enquanto Deus não permitir que esse caos me aflija, eu estarei seguro. E se porventura esse caos me afligir, em sua permissão e soberania, eu continuarei em paz, porque o meu Redentor vive e eu também viverei. Saber que o Senhor é meu pastor é mais que uma declaração de fé, é uma declaração de vida. Num mundo em que há tanta insegurança, tanto temor, tanto medo, viver a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do bom pastor, é essencial para que sejamos um testemunho verdadeiro daquilo que Deus fez, faz e ainda fará por nós. Eu espero, meu filho, minha filha, que Deus lhe dê a paz que você precisa nesse momento. E que você possa viver uma vida repleta da tranquilidade e segurança
do bom pastor. Amém? Meus filhos, minhas filhas, eu queria orar com você nesse momento. E queria consagrar a sua vida ao Senhor. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, consagramos, ó Deus querido, a nossa vida nas Tuas mãos. E te suplicamos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos perdoe, ó Pai querido, porque tantas vezes nos esquecemos de Ti. Porque tantas vezes, ó Pai querido, deixamos que os temores e as inseguranças deste tempo presente nos afastassem de Ti. Ó Deus de amor, tem misericórdia de nós. E nos ajuda em nossa falta de fé. Ó Senhor bendito, guia-nos, ó Pai querido, segundo Tua santa vontade. Sustenta-nos, ó Pai amado, e te suplicamos, não permita que nada venha nos faltar. Ensina-nos, ó Pai, dia após dia, a confiar e a depender de Ti. Ó Deus de amor, ajuda-nos em nossa falta de fé, ó Pai. Ó Deus de amor, eu consagro a Ti a nossa igreja. E te suplico, ó Deus Santo, abençoe-nos, Pai. Abençoe cada família, cada lar. Derrama suas bênçãos sobre nossas famílias, ó Deus. Fortalece, Pai querido, aquele que se encontra cansado. Revigora o abatido. Console, ó Pai querido, aquele que chora nesse momento. Restaura, Deus querido, aquela família que se encontra quebrada. Restaura, Pai Santo, aquele casamento que se encontra rompido. Cura os relacionamentos rachados. Tem misericórdia, Pai querido, daquela mãe que chora. Ouça a oração dessa mãe, desse pai. Ó Deus querido, tende compaixão de nós. Ó Pai Santo, te louvamos, ó Pai querido, porque sabemos que aqueles que são seus não se perdem. Lembra-nos, ó Pai querido, de que ainda que eles estejam longe nesse momento, no seu tempo, eles irão voltar, ó Pai. Ó Deus querido, lembra, ó Deus querido, do Teu cuidado àquele que nesse momento se encontra desempregado. Lembra, Deus querido, de que o Senhor é a nossa torre alta, aquele que nesse momento se encontra tão inseguro. Ó Deus de amor, esteja com aqueles que se encontram enlutados, ó Pai. Traga o consolo que somente o Senhor é capaz de trazer. Ó Deus de amor, esteja com aqueles que estão passados, enfrentando problemas de saúde, ó Deus Santo. Esteja com o nosso querido irmão Noé, Gessé, nosso querido irmão Jaci, ó Pai. Lembra da Wanda. Ó Deus de amor, se conosco. Ó Deus de amor, traga paz ao coração dos seus filhos. E lembre-os sempre, ó Pai amado, de que ainda que estejamos passando por tempos difíceis, Tu estás ao nosso lado, cuidando e nos sustentando dia após dia. Ó Pai de amor, eu te suplico, não permita que nada venha nos faltar. E descansamos em Ti, porque sabemos que Tu és o nosso bom pastor. Dá-nos uma semana repleta de bênçãos. Dá-nos uma semana de paz. E em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus filhos queridos. Desejo aos irmãos uma ótima semana em nome de Jesus.
e que a graça e a paz do nosso Deus, e que as consolações do seu Santo e Doce Espírito possam estar com cada um que se encontra aqui nessa noite, e que onde quer que estejamos, que haja paz. Que Deus nos abençoe, meus filhos, e até domingo, se Deus assim o permitir. Se você quiser ficar em pé aqui na igreja, fique. Adore o Senhor com palmas, com seu corpo, com a sua voz, para a honra e glória daquele que é e sempre será. Amém? O Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aleluia. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Como é bom adorar esse Deus, a alegria de poder adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor, aleluia. Todas as nações virão. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é, só teu nome é, pois só teu nome é santo. Aleluia! Louvado é o Rei das Nações.